só explicar o porquê que passa por esses locais, Sim. assim, para dar um contexto, né? Cara, eu tenho um grande desafio no livro, que é o seguinte: a gente já pensou muitas vezes em fazer um reality sobre finanças aqui no grupo. Qual que é a dificuldade? Cara, enriquecer não é rápido. Sim. Tipo, você pode enriquecer rápido, mas não é regra, né? A regra é um trabalho de consistência e tudo mais. E aí, como que eu poderia demonstrar no livro o efeito do tempo na jogada? Então, a gente precisou criar, de alguma forma, um artifício para que eu pudesse mostrar o tempo passando. Então, quando o pai e a Lídia estão no aniversário da Lídia, e a Lídia recebe esse presente e ela se enfurece com o pai, porque de novo você vai me dar uma aula sobre isso, eu não aguento mais, né? Eu quero que você me ame por quem eu sou. Ela se estressa com o pai e deixa o presente cair no chão, e esse presente, que era uma tábua suméria, quebra em 2 partes. E aí ela sai do escritório do pai. E ela sai brava com o pai, mas ao mesmo tempo se arrepende, porque ela foi grosseira com o pai. E aí ela volta pro escritório, e no que ela volta pro escritório, o pai não tá mais lá. E ela começa a se questionar: cadê meu pai? Cadê meu pai? Onde que ele está? E aí, depois de uma série de acontecimentos, ela agacha na escrivaninha e vê aquele presente quebrado em 2, mas só tinha uma parte do presente dessa tábua suméria. E quando ela encosta nessa tábua suméria, né, as coisas mudam e ela vai para a Mesopotâmia. Quando ela vai para a Mesopotâmia, ela começa a tentar entender o que está acontecendo. Por que eu estou aqui? O que aconteceu? Cadê meu pai? Cadê minha casa? E aí o que começa a acontecer? Ela passa por um local que o pai acabou de passar. Então o pai acabou de passar pela Mesopotâmia e ela descobre que o pai passou por lá, só que aí ela começa a conhecer o pai através dos outros. Então ela começa a conhecer o pai através Com outros olhos, de um casal que teve a vida mudada, porque o pai mudou a escala e o tamanho da vendinha que eles tinham. Eles tinham uma barraquinha que vendia algumas coisas, e eles foram crescendo, graças aos conselhos desse homem, e aí a vida deles mudou. E ela começa a olhar para isso e fala: caramba, como assim? Que coisa incrível, que impressionante. E ela vai vendo tudo que mudou ao redor por causa desses conselhos. E aí depois ela vai para outro lugar, né? E aí ela passa por vários lugares, passa pelo Egito, né? Passa pelo Japão, passa por um navio, né? Na verdade, assim, um navio romano, né? Ali, que está voltando de uma grande batalha. Então ela começa a passar por vários locais. E aí, no meio disso, ela vai vendo como os conselhos de negócios de um homem do século XXI puderam mudar coisas, inclusive em outros tempos. Porque isso aqui mostra que os princípios sobre negócios e dinheiro são atemporais, eles funcionam em qualquer momento. E aí eu escolhi locais icônicos, né? Que representam de alguma forma o dinheiro e o tempo, né? E a riqueza e a prosperidade. Então a Mesopotâmia foi esse berço, né? É importante da criação do tempo. Eu falei Babilônia, mas a Mesopotâmia é a cidade de Uruk, né? Isso, a gente fala de Urim, né? Cidade de Urim. Mas aí você tem a Mesopotâmia, aí você tem Egito. Cara, Egito foi uma grande civilização, super poderosa. E aí tem muitas coisas que eu coloquei no livro que são pequenos detalhes que você pode passar despercebido e às vezes você pode perceber a grandiosidade, a riqueza desses detalhes. Então, por exemplo, toda vez que a Lídia passa por algum local e ela percebe tudo que o pai fez, né, e ela vai aprendendo quais princípios que o pai aplicou, e isso aqui vai moldando quem a Lídia é, né, como pessoa, e vai ensinando para ela sobre negócio e dinheiro, ela depois, em algum momento da história, ela encontra um diário do pai. Então, toda vez que a Lídia passa por algum lugar, no livro você tem um capítulo que é o diário do pai sendo escrito, dizendo exatamente tudo o que aconteceu com ele no local que a Lídia estava. E aí ela começa a aprender muito sobre isso. Então, o pai, por exemplo, ele quando eles foram para o Egito, o pai estava ali na cela. E quem que estava preso? É um cara chamado Yosef. Yosef é o José do Egito. E o José do Egito, que tem princípios incríveis de quando ele liderou o Egito, né? E o Egito ensina muito pra gente sobre poder, sobre ciclos, 7 anos de prosperidade, 7 anos de vacas magras, etc. e tal. Então o Egito representa essa pompa, essa região muito poderosa, que acabou fazendo o mundo inteiro se curvar a ele. E como que isso aconteceu e como que a gente pode aplicar isso na nossa vida. Então a gente tem alguns lugares diferentes. E a gente passa, inclusive, por um grande momento de uma grande guerra, né, mundial. E ali a gente encontra algumas similaridades com a nossa própria vida, né, onde o meu bisavô, por exemplo, ele veio fugido da guerra.
né? E o meu bisavô era chamado de Vincenzo, era o nome dele. E aí o Vincenzo, ele teve o Mário. Isso de verdade? Isso de verdade. Ou no livro? Eu fiquei confuso agora. Fica confuso. Também. No livro também. Né? E tem um momento do livro onde você tem um Vincenzo, que teve o Mário, que teve o meu pai, que é o Marcelo. Né? E o bisavô da Maíra chama Vincenzo também. E o vô dela também chama Mário. E eles também vieram da Itália. Então a gente começa a passar por vários cenários, alguns muito caóticos, onde a gente acaba aplicando essas regras de negócios e princípios de dinheiro que funcionaram. E que acabam se cruzando com grandes momentos da nossa civilização. Então você pode entender como um personagem fictício ou um personagem que de fato existiu. Mas que nos ensina muito e funcionou em vários momentos da nossa história e que podem ser aplicados hoje por alguém do século XXI, né?